Tchê, eu não sei se tu viu, mas o The Primed entrevistou o tio dele, cara, o Uncle Bob, e eles falaram sobre metodologias ágeis e como que o Manifesto Ágil foi roubado de nós programadores. Eu gostei muito dessa entrevista, foi uma das melhores entrevistas com o Uncle Bob, muito porque o The Primed discorda em algumas coisas ali, em relação a Design Pattern, Solid, TDD. Eu acho que ele fez ótimas perguntas, ele foi um ótimo host. Vamos assistir, como sempre, dublado em português com aquele sotaque gringo. Hoje estamos aqui com o tio Bob, o próprio Robert Martin. Como você está? Eu vou. Pera aí que tá travado o vídeo, deixa eu corrigir isso aqui. Certo, então hoje estamos aqui com o tio Bob, o próprio Robert Martin. Como você está? Eu vou. Obrigado. Por que você não faz tipo uma introdução de quem você é? Assim, quem não sabe pode te conhecer. Eu tirei, não precisa ver a introdução, né? Eu acho que tu deve saber quem é o Uncle Bob. Pra mim, a pergunta mais importante a ser feita é que nos últimos, eu diria, uns 15 anos foram uma parte muito importante. Quando eu ia pra entrevistas, era sempre como, certo, me conte sobre os padrões de design que você conhece. Você pode explicar isso nestes termos, certo? Falaram muito em sólido, essas coisas todas. Mas então, conforme o tempo passou, parece que isso não é mais discutido. Eu não sei, mas no universo Android isso é bem discutido, tá? O que eu percebi é que muitas vezes os frameworks abstraem isso pra galera, né? Então a pergunta acaba sendo mais centrada no framework do que no design pattern. Mas eu ainda, pelo menos na minha experiência, eu ainda vejo. Eu realmente nunca ouço o termo padrão de design sendo discutido entre ninguém. Que tipo de mudança causou isso? E você acha que é um desvio direto de algo como código limpo? Ou seria apenas uma mudança de nomenclatura entre as pessoas? Eu concordo com esse ponto aí. As pessoas, assim, em geral, não é um artigo... tu não vê mais tanto artigo como tu via antigamente, por exemplo. O que causou a mudança é o que causou essa mudança nos últimos 50 anos. É o mesmo efeito. Uau. E o efeito é que a demanda por programadores é tão grande que o número de programadores no mundo dobra a cada 5 anos. Ou algo assim, e não tem como acompanhar uma escola. Uma forma de pensar. Quando o número de pessoas dobrando entra, certo? Então você pode ter alguns líderes de pensamento de 30 anos atrás que tinham algumas ideias muito boas. Essas ideias foram deixadas de lado pela onda de paz, simplesmente inundando o local. Esse é um ponto interessante que o Uncle Bob tá trazendo aqui, né? Com nova geração chegando na área, dobrando a cada ano, ele falou? É impressionante esse número. Cadê a vaga pra essa galera? Mas é muito fácil a gente vir com novos pensamentos, né? E aí não conseguir manter uma única linha de escola, digamos, foi o que ele quis dizer aqui. E é muito, muito difícil manter algum tipo de modo de pensar consistente quando você está naquele tipo de avalanche demográfica. Sim, então, claro, isso faz todo sentido. Você acha que muito do software moderno pode ter o mesmo benefício com esses designs padrões? Porque eu vou te dizer pessoalmente, eu sou bastante um cara dos padrões de estratégia, certo? A risada do tio dele aqui nessa hora foi tipo assim, cara, né? Acho que o padrão de estratégia realmente é a base de todos os padrões, certo? Tudo bem, diz ele. Quero dizer, é praticamente isso, a vida é estratégia. É basicamente só usar uma interface. Você acha que além desse conhecimento e do padrão builder, ainda vale a pena explorar esses padrões? Tem muita utilidade nisso. Porque a dublagem ficou ótima, né, cara? Ele fala igual um tio mesmo, tá ligado? Tem muita utilidade. Meu, o jeito que ele fala foi muito engraçado. Foi engraçado em inglês e engraçado em português também. O propósito de um padrão de design é ter um nome para uma estrutura. Então, eu posso te dizer... Acho que devemos usar o padrão visitor aqui. E se você sabe o que esse padrão é, você está certo. É apenas um monte de estratégia. Mas se você sabe qual é esse padrão, então essa estrutura se encaixa na sua mente e nós dois podemos ter uma discussão inteligente sobre isso. Podemos discutir os prós e contras. Ou se você está aí sentado lendo código e percebe, isso é o decorador XYZ. E se você conhece o padrão de decorador, então a estrutura se encaixa na sua mente. E você não precisa decifrá-la lendo o código. Cara, isso faz total sentido, meu. Faz total sentido. Na verdade, o que a gente faz, né, é criar níveis de abstrações para que a gente não precise ficar toda hora explicando novamente conceitos, né?
ou explicando detalhadamente o que a gente tá pensando. Então a gente fala, olha, o que tu acha de a gente introduzir um repositório aqui? Pode ser? Daí a gente bate no service e vê se ele retornou ou não dados, a gente pode fazer um cache ali. Qualquer coisa a gente usa um quê? Pode vir múltiplos tipos de dados, né? Pode vir múltiplos dados. E se o serviço... se os serviços eles mudarem, porque tem esse outro serviço terceiro aqui que o repositório vai estar conversando, talvez a gente possa meter um facade ali. Tu acha que o facade vai ou não vai corrigir isso? Vai? Tá. Eu tenho esse dado aqui que toda hora eu peço. Toda hora essa classe está sendo recriada. E o custo de recriar essa classe é muito grande, cara. E eu percebi que a gente não precisa ter várias instâncias dela. Vamos meter um singleton. O que tu acha? Conexão com banco de dados? Vamos botar num singleton? Imagina se eu tivesse que te explicar. Vamos criar uma classe que dentro dela tem um construtor privado que para acessar a instância de forma sincronizada, tu cria uma função da getInstance e não existisse o conceito singleton. Tu tivesse que explicar o que é singleton cada hora que tu quer no novo projeto, passar uma ideia, cara. Faz total sentido isso. Perfeito. Esse é todo o ponto dos padrões de design, para dizer uma maneira de sob um nível na abstração, para que você possa olhar para as coisas no código e identificá-las sem ter que analisar linha por linha. Sim, certo. Não quero dizer, é uma resposta muito boa. Porque você... Não é ciência de foguetes, você sabe. Não é, né? Na real, é só um nome que a gente dá pras coisas, né? Uma outra forma de dizer, que eu já falei aqui em outros vídeos, é o design patterns. É tipo assim, um dev descobriu uma solução para um problema técnico no código dele e ele resolveu dar um nome pra isso, pra depois difundir a ideia. Basicamente isso. Sabe que muitas vezes temos muitas estruturas de dados ou algoritmos. Se eu disser, olha, isso é uma árvore geral, você já sabe o que é uma árvore geral, certo? Eu não preciso explicar que você tem 0 ou mais filhos, certo? Isso simplesmente não é um processo de pensamento que precisamos ter. Então, você poderia argumentar que... Mas se sabemos o que é um padrão de construtor, e eu digo, vamos usar o padrão de construtor, você e eu provavelmente estamos pensando em algo muito, muito parecido. Pode ser um pouco diferente, mas na maior parte, pelo menos, algo parecido. Eu concordo total contigo, Deployment. Eu acho que é isso mesmo. Uncle Bob, desculpa eu estar aqui muito colado em ti, mas é onde eu posso ficar. Certo, né? Então eu acho que, na verdade, é um argumento bastante razoável para padrões de design, mas posso dizer assim... Bom, daí até esse ponto aqui, né, eles falam sobre mais coisas como abstração. Então, depois do Deployment ali, ele trouxe bons pontos, tá? Conduzindo a entrevista em um terreno meio que mais neutro, digamos assim, onde fica claro que os dois estavam concordando no primeiro ponto ali, né? Depois eles evoluíram isso para quando ou não usar uma abstração versus uma implementação concreta, e a decisão que eles chegaram é: faça primeiro a implementação concreta, e quando precisar abstrair, tu abstrai. Então ambos concordaram nesse ponto. É um ponto que eu também concordo, então eu só pulei porque ficou muito grande, ia custar muito pra dublar na IA, porque ela cobra por token por minuto, né? Então eu resolvi cortar, mas só pra te dar um contexto, né? Eles falaram também sobre Clojure, né? Antes disso eles falaram um pouco sobre Clojure, porque o tool do Deployment aí, ele tem programado em Clojure. E uma coisa muito interessante que eu achei, cara, eu não me lembrava disso aqui, deixa eu abrir pra ti aqui. Mas o Nubank, cara, ele fez uma aquisição de uma empresa muito importante pro desenvolvimento do Clojure. Eles até têm alguns artigos lá, o Functional Programming with Clojure. Why and how does Nubank use it and scale so well? Então, por que o Nubank usa Clojure e por que ela escala muito bem usando Clojure? E aí tem esse post aqui no Hacker News de 2023, do ano passado, que o autor fala o seguinte: tem uma sensação de que depois que o Nubank comprou a Cognite, a Clojure estagnou. Então, para quem perdeu a notícia, né, o Nubank adquiriu a empresa norte-americana Cognitech, equipe por trás do Clojure e Datomic. Isso foi em 2020, 23 de julho de 2020. E aí o cara fala aqui, né, a Clojure estagnou. Quer dizer, sinto que promover e melhorar o Clojure não é mais uma prioridade. E outra coisa que me fede toda vez que a Cognitech fala sobre Clojure, eles têm que trazer para a mesa o Datomic. Eles tentaram empurrar o Datomic para a minha empresa há muito tempo, quando fizeram algum trabalho de consultoria na minha empresa, né? Você pode pular toda a conversa porque é tudo sobre o quão bom o Clojure é e pronto. Nenhuma previsão sobre recursos futuros, melhorias, correções de problemas usuários atuais do Clojure. Será que o tio do Deployment também sente assim? Muitos contribuidores de código aberto deixaram a comunidade porque existe algum plano para o Clojure. Acho que Rick está feliz com Clojure como está agora e é assim que vai ficar. E ainda sem suporte Java 8 para Completable Future.
Interface Lambdas, Stream API, Java Time, sem correspondência de padrões, registro de Java. Lucas, por que eles estão falando de Java? Meu Deus, o que tem a ver? Java, Clojure, o que tu tá dizendo? É que tem interoperabilidade, né? Clojure tem interoperabilidade com Java. Então por isso que é muito fácil e tal, da galera migrar. Mas voltando aqui... Isso é, bem, um assunto bastante em voga por aqui. Como você se sente, considerando que você assinou o original? Você é um dos signatários, ou seja lá como chamam aquilo do original, Manifesto Ágil. Como Sim, você acha que foram os últimos, 23 anos desde que o Manifesto Ágil foi lançada? Escrevi um livro inteiro descrevendo meus sentimentos sobre esse assunto. É chamado de Agile Limpo. Eu sou o velho ranzinza que grita com os jovens para saírem do seu gramado. A mensagem ágil foi tão mal distorcido e pervertido. Escrevi aquele livro para tentar reiniciar todo o processo. Quer dizer, não era isso que estávamos dizendo. O que queríamos dizer é algo diferente. Outra coisa, né? Até mais. Para ajudar pequenas equipes a fazerem pequenas coisas, não era o padrão abrangente do desenvolvimento de software que dominaria o mundo. Era só um jeito de fazer 6 ou 7 caras trabalharem bem juntos. Tá, então o que fez isso se desmoronar? Bem, um de nós decidiu que queremos um defensor do Scrum, Ken Schwartz. Decidiu que queria ensinar um curso chamado Curso de Mestre Scrum Certificado. E ele veio até mim e disse, ei Bob, posso pegar um dos seus escritórios? Ou... Não pode. O Bob sabendo, né, do futuro. Não, cara, tu não pode. Ninguém vai gostar de ti no futuro. Uma das suas salas de aula para poder ensinar isso. E eu disse, pode sim, Kevin, tudo bem. E ele ministrou o primeiro curso certificado de Scrum Master e a ideia decolou. Todo mundo queria ser um mestre Scrum certificado, exceto um programador que não queria ser um mestre Scrum certificado. Então, todo mundo queria se tornar um Scrum Master, menos os programadores. Ótimo, acho que até hoje segue essa linha. Né? Mestre, todos os gerentes do projeto queriam isso. Queriam aquela pequena marcação no currículo. E os gerentes de projeto invadiram a área. Eles invadiram o Agile, dominaram a mensagem, as conferências, tudo. E literalmente expulsaram os programadores. E a Agile se tornou uma ideia de gestão de projetos. E os programadores olharam em volta, como se perguntassem o que fazer. Eles foram deixados na ilha deserta e olharam em volta, tipo, bem, como diabos fomos parar nesta ilha? E por que eles estão navegando embora no nosso navio? Foi isso que aconteceu com o Ágil. Que baita explicação. Então, o que é porque eu costumo fazer essa piada que é ágil é muito como o comunismo, sabe? As pessoas simplesmente continuam não tentando corretamente. Qual é a maneira correta de ser ágil? Nossa, é uma ideia bem simples, né? Mas faça as coisas em sequências bem curtas. Meça o quanto você realiza em cada uma. Use essa medida para projetar uma data final e informe a todos. Isso é basicamente isso. Podemos entrar em detalhes mais específicos, se quiser, mas é praticamente isso. Cadê minhas daily? Minhas stand-up meeting? Faça as coisas em segmentos bem curtos, tipo uma semana. Meça quanto você consegue fazer. Projete isso como uma data final e então diga a todos, ei, essa é a data final que parece que vamos ter. E geralmente essa data é assustadora. Que as pessoas ficam tipo, nossa, talvez precisemos fazer algo sobre isso cedo o suficiente para realmente conseguir algo. Certa. É isso? Então, o ágil de verdade não tem regras estritas sobre como a equipe realiza as coisas. Não, é que assim, ó. Agile é uma coisa, Scrum é outra. Scrum é um framework. Até mesmo as linhas do tempo, semanas, dias que são usados para medir esses ciclos curtos. Vamos chamar de sprints? Sim, em Scrum eles são chamados de sprints. Sim, existem individuais implementações do Agile. O Extreme é o que é mais curto. Salve aí pro Daniel Wild, da Wild Tech. Salve pra ti, Daniel. Então, existe a programação extrema. Tem o Scrum, o FDD, o DSDM. Tem um monte desses processos. Os últimos dois soaram mais como drogas do que qualquer outra coisa. Temos certeza de que estamos falando do mesmo assunto? O FDD é o Feature Driven Development. Esse aí eu curti também. Já usei FDD. O que você diria se o seu filho usasse FDD? Ou então Extreme Programming. Tenho quase certeza de que um desses é o remédio dos sonhos. Já ouvi falar. Tchau. Pois é, eu acho que muitos deles são drogas de sonho, mas eles são mais definidos. Agile não é. Agile é apenas essa estrutura que diz, sabe?
faça isso, faça em camisetas. Acho que é isso que estamos vendo. E é basicamente isso. Agora, eu sou um Façam camisetas. Vocês pegaram aqui a referência? Façam camisetas. Não vou nem te explicar o fã porquê. de programação extrema. Mas não foi um erro na dublagem. Gosto das disciplinas da programação extrema. Então você e eu poderíamos ter discussões sobre coisas como programação em par e desenvolvimento orientado por testes. E refatoração e design simples e coisas assim, onde poderíamos entrar em muito mais detalhes. Mas isso é apenas uma extensão em cima do Agile. Bom, depois daqui eles falaram sobre mais coisas ali, né? Eu tô pulando, mas falaram do Agile, depois falaram, criticaram o Agile. Eles falaram bastante sobre o quão pequeno uma função deve ser. Essa parte foi muito interessante. Então, você poderia dizer que esse tipo de inversão, que é quanto mais funções você tem que passar para entender o que está acontecendo, também tem mais contexto que você precisa entender, porque eu imagino que seria difícil ter 20 linhas na tela. Isso meio que descreve um processo de poucos passos. Consigo manter isso na cabeça porque nem preciso usar um LSP, não preciso de nada para pular para essas definições. Estão simplesmente na minha cabeça, mas se você está sempre dividindo essas funções, isso também pode ser difícil. Tipo, ok, o que essa função faz? Ok, essa função é dividida em mais duas. O que essas duas fazem? Ok, agora que entendi essas duas, vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Vamos para a próxima. Ok, agora temos que ir. Sabe, você meio que constrói uma árvore de forma eficaz. Na sua cabeça sobre o que está acontecendo. Como você previne esse tipo de explosão com esse tipo de regra? Então, eu não evito esse tipo de explosão, se acontecer comigo. Há um único comando que coloca essas funções de volta, certo? O refatoramento no próprio código. Então, eu até concordo com o Deployment aqui, né? Às vezes quebrar uma função de forma errada é pior do que não quebrar, né? Então tu tem uma função que faz várias coisas, tu vai quebrando em pequenas funções, quando vê tu acaba com 30 funções e fica mais difícil ler o código. Eu até fiz uma piada sobre isso lá no Instagram, no Reels, né? Foi meio cômico ali, brincando com Clean Code, brincando com essa teoria aí de diminuir as funções ao mínimo, menor tamanho possível, né? Mas o tio dele aqui falou algo que pode ter passado despercebido por alguns, que é o fato de tu ter uma boa ideia, tá ligado? Não sei como é que é no NeoVim, tu pode ter esses atalhos de gerador de refatorador de código, né? Porque praticamente, cara, tu tem um shortcut que tu consegue reverter as funções para te poder visualizar. Tu pode fazer o preview ou a refatoração. Aqui é uma rede neural que eu estou implementando do zero com a turma de membros. Fica aqui o convite. Se tu quer participar da turma de membros, quer apoiar o canal, cara, clica no botão aqui Seja Membro. A gente está fazendo aulas ali sobre inteligência artificial. A gente começou pela teoria, pelo conceito. A gente está implementando do zero uma rede neural, tá? Usando o backpropagation. Forward, primeiro propagation, daí a gente fez ali a análise do erro, né? A gente usou primeiro um sigmoid para fazer a função de ativação, depois a gente ainda implementou toda a questão de o quanto, né, o MSE, o Mean Squared Error Loss Function, para saber o quanto que a nossa rede neural errou, e agora a gente está na parte do backpropagation, que a gente vai implementar essa semana. Mas ao ponto ali do Uncle Bob, né, quando tu tá perdido assim, olha, eu quebrei em várias funções e agora eu fiquei perdido, né, que é o ponto que o Deployment trouxe. No IntelliJ, tu só faz uma linha de comando, tá? Uma linha de comando aqui, e ele coloca de volta o código que estava ali, certo? Basicamente isso. Command Option N. Certo. Que tal falarmos sobre desenvolvimento orientado a testes? Eu tenho ido e voltado nessa questão do DOT. Você é bem adepto do DOT, certo? Não é DOT, é TDD ele tá falando aqui, tá? Aqui a dublagem ficou ruim. É uma disciplina que eu valorizo. Meu grande problema com TDD, ou pelo menos o que eu acho, é que só sei até um certo ponto. E na maioria das vezes não consigo as informações de que preciso. É como... Ei, vamos fazer algo que nunca fizemos antes. Eu nem sei como é o inimigo ainda. Por que eu iria querer escrever um teste antes? Esse ponto é muito bom, Deployment. Por que tu vai querer escrever um teste para algo que tu nem sabe ainda o que vai ser, né? Qual que é o teu inimigo? É por isso, é um dos pontos do porquê eu nunca também fui muito adepto ao TDD. Eu tenho E aí eles falam aqui mais sobre um TDD, né? Ficou muito grande mesmo, eu quis pular. Mas vamos para o próximo tópico aqui. Eu tenho a tendência de não. Eu sou muito a favor... Ou sou muito contra a abstração? Não tenho certeza. Talvez devesse apenas dizer contra a abstração. Eu tento abstrair meu código o mínimo possível, certo? Tudo bem. Então isso pode ser um ponto válido. Começamos isso dizendo, sabe? Eu não coloco abstrações, a menos que haja necessidade. Mas a necessidade existe se eu tenho uma mudança aqui e está afetando um monte de coisas lá. Então eu vou esquecer a obstrução. Não sei. Acho que às vezes as mudanças nos requisitos são grandes o suficiente para justificar isso. Exato. Como se alguém mudasse seu tipo de dado fundamental.
Muitas coisas exigem esse tipo de dado, é só que, por sua natureza, precisa mudar. A única maneira de fazer isso é se você pudesse prever o futuro, e eu provei pra mim mesmo. Sou péssimo nisso. Previsor do futuro. Isso é verdade? Isso não significa Sim, porque assim, que só você preciso fazer tenha que o mesmo mitigar número de nada? alterações. É só propagado por 10 lugares que eventualmente chegam às pontas. Agora você só tem uma mudança, é 8 vezes, em vez de uma mudança que são 8 ops. Você sempre vai ser mordido por isso. Nós sempre somos mordidos por isso. Isso não significa que você não possa mitigá-lo. E por falar nisso também, quando isso te morder, você tem a oportunidade de garantir que não será mordido por isso novamente. Porque o mais provável é mudar o que já está mudando. Então, se você conseguir pegar no começo porque alguém fez uma mudança, e você pode incluir uma proteção para essa mudança, então quando mudarem aquilo de novo, e vão mudar, você já terá uma proteção integrada. Talvez. Vou te dar um talvez nessa, te dou 50%. Tudo bem, tudo bem. 50 por 50. Eu aceito Ficar no meio-meio. isso. Está bem. Vamos ficar no meio-meio. Bem, você está sem palavras. Dói um pouco. Tudo bem, tenha um bom dia, tio Bob. Foi ótimo. Obrigado por vir. Obrigado. Agradeço. Tenha um bom tempo. Tudo bem, se cuida. Dewey. Cara, foi muito boa a entrevista. Eu acho que no fim ali convergimos, né, na discussão deles ali, que é só faça abstração depois que tu viu que aquela mudança vai ser feita. O The Primate finalizou ali falando que, cara, eu não sou muito bom em prever o futuro. Acho que ninguém é bom em prever futuro e eu assino embaixo o que ele disse nesse quesito. Foi o que me fez até reagir a essa entrevista. Foi o fato do que o The Primate falou ali, cara, eu não sou bom em prever o futuro. Porque eu acho que quem acha que é bom em prever o futuro é onde começa o problema de quem lê o livro do Clean Code, quem lê Solid e quer implantar, tá ligado? Tipo, é o dev emocionado. Aquele dev emocionado pelo Clean Code. Ele começa tentando prever o futuro e aí que ele acaba trazendo mais problemas. Mas aqui, ó, parabéns pela entrevista. Foi uma das melhores entrevistas que eu já vi com ele. Ambos trouxeram bons pontos. A discussão foi muito, muito produtiva, ao meu ver. Design Patterns is back, baby! The Name, Children the Primeagen, Uncle Bobagen.